Graça e paz, tudo bem? Nesses 57 dias de oração de 100 dias, vamos mais em um momento com Deus. Está meditando na palavra do Senhor e hoje vamos meditar no Salmo 57. Aqui nesse canal que você nos acompanha, muitas das vezes eu tenho feito algumas atividades, não tenho conseguido postar todos os dias, mas tenho mandado essa mensagem, essa reflexão para os grupos de WhatsApp que a gente tem, para os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado e está nesse propósito. Sem mais delongas, o Salmo 57, ele é um salmo que eu tiro como um tema para a gente poder direcionar seguro sobre as asas de Deus. E ele tira para nós uma característica muito importante que é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Então, no Salmo 57, verso 1, na versão NVI, cita-se da seguinte forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passe o perigo. Aqui descrevemos o seguinte, que Davi escreve esse salmo, irmãos, com as minhas anotações aqui, Davi escreve esse salmo enquanto se escondia de Saul numa caverna. Está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 24. Ele estava em um momento de perseguição intensa, mas seu coração não estava em desespero, estava ancorado em Deus. Então, há momentos na nossa vida que a gente passamos por situações extremas, nos sentimos acuados, perseguidos, caluniados e tantas outras coisas. Mas aqui descreve nessa experiência de Davi que a nossa vida tem que estar no porto seguro, que é Jesus, tem que estar ancorado em Cristo, na rocha. Se nós estivermos ancorados na rocha, realmente ligado na rocha, nossa base for Jesus, aconteça o que acontecer, nós sabemos que estaremos seguros. Mas quando não tem essa segurança em Cristo, você vê muitos aí em desespero, preocupados, e ficam ansiosos, sofrem até às vezes de ansiedade extrema, tem que ir ao médico, tem problemas emocionais, enfim, gera uma série de situações que vem trazer aí a pessoa a passar por, alguns chamam de deserto ou provações. Mas aqui a gente percebe que mesmo em tempos de ameaças, devemos confiar e louvar a Deus em todos os momentos. Isso deve sempre prevalecer. Em tempos que a gente se sentir coagidos, ameaçados ou perseguição intensa. O refúgio na misericórdia de Deus. Nesse verso 1 a 3, fala: Davi clama por proteção e confia em Deus. E ele sabe que Deus agirá em seu favor, enviando do céu o socorro necessário. Nem a mais, nem a menos. Deus ele vai mandar o socorro necessário que a gente precisa para aquela situação. Segundo ponto, há um perigo, há uma realidade do perigo. Então, no verso 4 ao 6 desse Salmo 57, a gente vai ver, o salmista descreve seus inimigos como leões. E a gente sabe que leão é um animal extremamente eficaz na sua caça. Então, ele descreve esses inimigos como leões. Mas ele coloca aqui, homens armados de lança e flechas. Então, ele não vem só como leões, ele vem como leões e armados. Então, essa descrição que Davi dá. Mesmo assim, ele não perde a sua fé. Então, o que demonstra aqui? Não importa como o inimigo venha, não importa como a ameaça venha, o Senhor, ele destruirá. Se confiarmos, o Senhor não só protegerá, mas também destruirá. E aí ele fala, seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Ele não deixa de louvar, ele não deixa de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso para nós é um grande exemplo, uma ilustração. Opa, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Um grande exemplo e uma ilustração de como devemos agir, como devemos fazer. Deixa eu botar aqui que fica mais fácil. Diante dessas adversidades, tá bom? Terceiro ponto, tá? A decisão de louvar mesmo em meio à crise. Eu estou olhando aqui, o nosso coração tem que estar firme no Senhor. Então, esse coração, estando firme em Deus, vai fazer uma grande diferença. Estar firme, irmãos,
verdadeiramente ter fé no Senhor e descansar. É o que muitos, às vezes, nós precisamos aprender esse exercício de descansar. E não ficar ansioso ou preocupado. Se eu descanso e coloco na mão de Deus, eu preciso ter paz. Davi escolhe louvar a Deus antes mesmo da resposta. Sua fé gera adoração, não reclamação. Isso aqui é extremamente importante. A gente precisa colocar os problemas, colocar as dificuldades diante do Senhor, levar tudo para os pés da cruz e louvar a Deus. Nós somos chamados para ser adoradores, né? E precisamos louvar a Deus em espírito e em verdade. Aí eu venho aqui, na palavra-chave, né, que colocamos aqui, refúgio, significa buscar abrigo, confiar para proteção. Então, você confia em Deus, que Ele te protege de todas as coisas? Refletir nessa questão aqui de refúgio traz uma imagem de proteção sobre as asas de uma ave, símbolo de cuidado e segurança. Então, a gente vê que o salmista ele faz essa comparação. Dentro desse versículo 1, nesse verso 1, na verdade, aí a ideia de confiar até que o perigo passe. E mesmo depois que passar, continuar confiando porque o Senhor ele é fiel. Davi reconhece aqui que a crise é real, ele sabe disso, mas temporária. E que a fidelidade de Deus é permanente. Bom, então a gente precisa entender esse processo. Indo aqui para outra parte, que eu achei muito interessante, o Salmo nos ensina que o refúgio em Deus, que está em Deus, é para tempos de crise, mas não só em tempos de crise. Todo tempo temos que estar no esconderijo do Altíssimo, mas principalmente em tempos de crise. Passou o tempo de crise, está em tempo de vitória, você continua refugiado no Senhor, tendo a proteção divina, mas sempre celebrando e glorificando. A crise não define o crente, não define o cristão. A resposta de fé é que define. Então, que tipo de cristão nós estamos sendo? Nossa fé está sendo abalada ou nós estamos sendo cristãos autênticos? Mesmo sem ver a solução imediata, irmãos, a adoração é uma resposta de quem confia. Então, perceba a atitude do cristão, que realmente confia em Deus. A situação está aí, o problema está aí, a crise está aí, mas ele não para de adorar e de agradecer. Isso é muito interessante. A gente vê exemplo do Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, aí sob suas asas estarás seguro. Mateus 23, 37 fala, Jesus deseja proteger Jerusalém, como a galinha protege os seus filhinhos. No outro texto também, Filipenses 4, de 6 a 7, fala só, a paz de Deus guarde nossos corações. Então, queridos, aqui mostra que Deus tem um certo cuidado e atenção com os seus. E aí vem a pergunta, você é de Deus? Você exerce essa confiança plena e real no Senhor? Então vem a pergunta para todos nós. Quando enfrentamos tempos difíceis, confiamos nas nossas forças ou nos abrigamos sobre as asas do Altíssimo? Como é que a gente faz? Confiamos na nossa própria força ou nos abrigamos no Senhor? E aí vem para a nossa aplicação pessoal. Em momentos de crise, escolha confiar em Deus e não nas circunstâncias, porque Deus sabe todas as coisas. 2. Transforme seus temores em louvor, como Davi fez na caverna. Em vez de ficar preocupado, tenso, como fazer, já colocou na mão de Deus em oração, já entregou esse problema para o Senhor, então vá louvar, vá servir, obedeça aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo aí na sua vida, obedeça os princípios da palavra de Deus e louve e descansa, que a resposta virá. Lembre-se que Deus é seu refúgio seguro, não é o homem, é o Senhor, até que o perigo passe. Então Ele vai te conduzir aí à vitória e à melhor situação para a sua vida. E concluo aqui, nesse momento com Deus, 57 dias de oração, nessa reflexão do Salmo 57,
ele mostra, esse salmo, que mesmo cercados pelo perigo, podemos viver em segurança espiritual. O refúgio em Deus, ele é real, irmãos, e disponível para aqueles que confiam em seu nome. E aí, você confia no nome de Jesus? Então descanse. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida e, mais uma vez, eu digo, na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Tenha um momento de devocional extraordinário. Hoje o vídeo está mais longo, por também ser domingo. E para você meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor, se debruce e vá à igreja, vá adorar a Deus. Agradeça pela semana que passou. Apresente a semana que vai entrar. E não deixe que nada nesse mundo e nem ninguém te afaste dos caminhos do Senhor. Um abraço do pastor Márcio. Fique em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa Deus te usar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.